Eu quero falar agora com o Thiago Silva, mais uma equipe de reportagem ao vivo aqui no Balanço Geral. Vamos falar com o Thiago Silva, o caso do homem que foi preso nesse final de semana, suspeito de ser o serial killer, que já teria matado aí 3 pessoas. Inclusive na delegacia ele falou, nós tivemos acesso ao depoimento. Ele assumiu que matou 3 homens, 3 homossexuais. Falou isso para o delegado no final de semana. Nós vamos trazer já uma parte, um trecho do depoimento dele, mas antes quero saber com o meu amigo Thiago Silva se o José Thiago Siroca continua preso aí na delegacia. Como é que fica a situação dele hoje, Thiago? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa semana para quem está acompanhando o Balanço Geral. Ele continua detido aqui na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado Thiago Nóbrega, responsável pela investigação, já pediu a transferência para o presídio, mas você sabe, Jasson, que ele é um preso considerado aí altamente perigoso, corre também um risco dentro do sistema prisional, por isso ainda não há vaga no sistema. Não conseguiu aqui o delegado uma vaga para que ele seja encaminhado para o presídio. Isso deve acontecer nas próximas horas, mas dificilmente nessa segunda-feira ele será transferido aqui da DHPP. Jasson, muitas perguntas, foi um depoimento de 1h30, o José Thiago Siroca, ele confirma, a polícia tem a materialidade em 5 vítimas, 3 vítimas fatais e 2 vítimas que sobreviveram. Mas acontece que a surpresa no depoimento dele, aqui a polícia, o delegado perguntou para ele, você tem mais alguma vítima que a gente não saiba? Ele falou, tem. Quantas vítimas? Umas 20 vítimas. Palavras do depoimento do acusado aqui. Aí o delegado falou, então vamos lá. Ele falou assim, eu não vou dar de bandeja, são pelo menos 20 vítimas, mas vocês que investiguem a partir de agora. Ele está preso, ele foi preso numa pensão no bairro Capão Raso no último sábado aqui em Curitiba e a nossa equipe acompanhou de perto como é que foi a prisão, os detalhes, onde ele estava, os detalhes da investigação antes da prisão. Vamos acompanhar um trecho do depoimento prestado no final de semana aqui na delegacia. Acompanhe. O senhor, como pessoa, o senhor se declara homossexual, bissexual, hétero? Hétero. Em nenhuma desses casos, o senhor manteve relação sexual com as vítimas? Não, senhor. Manteve relações sexuais com homens? Não, senhor. O senhor tem algum preconceito contra homossexuais? Não, senhor. O senhor não praticou esses crimes escolhendo as vítimas homossexuais em razão da opção? Não, senhor. Não, senhor. Em momento algum. Até porque se fosse hétero ou homossexual, a intenção era poder adiantar a residência. Chamou aqui a atenção que, coincidentemente, todas as suas vítimas, das quais nós temos conhecimento, eram homossexuais. Sim, senhor, mas não adrentei pela opção sexual da pessoa, mas sim pela facilidade de poder estar dentro da residência. Ele alega no depoimento, Jasson, que escolhia homossexuais pela facilidade de entrar nas residências. Mas para o delegado não é bem assim, não. O que a informação da polícia é que em 2018, o José Thiago Siroca, ele teve um relacionamento homossexual, inclusive ele já era casado na oportunidade com uma mulher de Campo Magro, e na época esse relacionamento dele que teria ocasionado, foi um relacionamento mal resolvido, vamos dizer assim, segundo apontou a investigação da polícia, e aí, Jasson, ele começou então a manter um certo ódio em relação a pessoas homossexuais. Nossa equipe acompanhou no último final de semana, no último sábado, como é que foi a prisão, como é que os investigadores chegaram ao local onde estava escondido o José Thiago Siroca, e você acompanha agora como é que foi todo esse trabalho da polícia. Acompanhe. A polícia chegou até José Thiago Corrêa Siroca através de denúncias anônimas. O homem de 33 anos foi preso na manhã de sábado em uma pensão no bairro Capão Raso, em Curitiba. De acordo com a polícia, ele dormia e não reagiu à prisão. Em depoimento na divisão de homicídios, José Thiago confessou os crimes.
demonstrou aí ser uma pessoa fria, não demonstrou sentimento, nenhum tipo de arrependimento, deu detalhes da grande maioria dos crimes praticados, disse que sim, que as matou, que as quis matar, e pareceu aí bem tranquilo e em nenhum momento pareceu que se arrependeu dos atos que praticou. José Tiago admitiu que as ações eram planejadas e que a ideia era realizar um crime por semana. Ele é suspeito de matar 3 homossexuais, 2 em Curitiba e 1 em Santa Catarina. Ele escolheu as vítimas homossexuais por essa facilidade de acesso às suas residências, tá? Ele disse que a intenção era a de subtrair esses pertences das vítimas. Ele disse que acabou as matando na sequência, confessou que as matou. Ele se certificava, inclusive, de que elas estavam mortas. Ele não deixava o apartamento sem ter essa certeza de que elas estavam realmente mortas. Mas ele disse que a intenção dele era a patrimonial, que não era a de matar. O suspeito, segundo as investigações, se aproximava das vítimas usando aplicativos de relacionamento. Ele trocava fotos e marcava um encontro na casa dos rapazes. As vítimas tinham o mesmo perfil, moravam sozinhas, foram mortas com sinais de asfixia e tiveram pertences roubados. No dia 16 de abril, a primeira vítima, Robson Paim, de 36 anos, foi achado morto por familiares em casa, no município de Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina. No dia 27 do mês passado, Davi Júnior Alves Levísio, de 30 anos, foi encontrado morto no próprio apartamento em Curitiba. Ele era enfermeiro e estava com as mãos amarradas. Dia 4 de maio, Marco da Fonseca, de 25 anos, estudante de medicina, foi encontrado com sinais de esganadura, também na capital. Uma quarta vítima, de acordo com a polícia, conseguiu escapar e foi peça fundamental para a prisão de José Tiago. Suspeito de cometer outros crimes, a polícia acredita que ele agia há pelo menos 4 anos. Ele preferiu delimitar um período. Ele disse que só iria assumir a responsabilidade pelos aqueles crimes pelos quais nós já tínhamos conhecimento. Ele disse que existem outros crimes com outras vítimas que possivelmente aí sobreviveram, mas que ele não vai falar desses assuntos. Nesse aspecto, ele falou que ia se reservar ao direito de permanecer calado. De acordo com as investigações, o suspeito estava morando em Curitiba, mas não tinha endereço fixo. Mudava de lugar com frequência para não ser descoberto. José Tiago disse à polícia que nos últimos meses vivia do dinheiro da venda dos pertences das vítimas. De cada vítima, mais ou menos, ele conseguiu fazer aí em torno de 4 a 6 mil reais por vítima. Falou que estava praticando um crime por semana, porque ele estava gastando todo esse dinheiro com coisas supérfluas e também com drogas. Após os casos ganharem repercussão, José Tiago disse à polícia que não conseguia mais marcar os encontros, porque a foto dele foi divulgada, e disse que falou para uma possível vítima, que era ele, o serial killer que aparecia na TV. Realmente ele estava se vangloriando de ser o serial killer que estava aparecendo na televisão. A polícia disse que o suspeito negou a relação dos crimes com a homofobia, mas alguns elementos indicam a motivação por ódio. A tentativa de homicídio, a qual ele não quis tocar no assunto, deu a entender aí que mexia com o lado íntimo dele, que mexia com a parte emocional dele, levando a crer que ele tem sim problema com a questão da homossexualidade. Tá? Ele não quis, nesses aspectos, nesses pontos, ele preferiu se reservar o direito de permanecer calado, dando a entender que esse assunto, essa questão o incomodava, ou incomoda. Olha, gente, esse era um dos homens mais procurados pela polícia do Paraná e de Santa Catarina, já que 2 dos crimes a ele atribuídos aqui já, inclusive com a palavra dele, né? Ele assumiu, inclusive, 2 aqui em Curitiba e 1 na cidade de Abelardo, no Pion, em Santa Catarina.
Eu tenho aqui nas minhas mãos, e isso é exclusivo, quero trazer para você daqui a pouquinho. Inclusive, a doutora Camila, delegada de polícia, vai estar aqui com a gente para fazer uma avaliação também desse perfil. Porque eu tenho aqui nas minhas mãos um perfil traçado por um perito da polícia, o perfil desse homem. E ele é muito interessante, traz novos fatos, inclusive, para a polícia e para nós, que estamos acompanhando esse caso. Aqui tem um trecho, só para você ter uma ideia, que diz assim, que ele não está em curso de esquizofrenia ou transtorno de humor em fase maníaca ou delirante, pela busca de auxílio jurídico e pelo fato de se esquivar, de se esconder. Eu vou trazer só 2 fatos para você aqui agora, depois nós vamos discutir mais isso aqui. E diz assim, ó, Tiago teve família, 2 filhos, tal, em 2018, né? Extrapola o modelo de Tiago de manter 2 vidas distintas, separadas uma da outra. Ele mantinha um relacionamento com a fulana e também com o fulano, que está sob sigilo. Mas a gente vai discutir isso aqui já já com a doutora Camila. Agora, o detalhe é o seguinte, tem mais uma novidade que já já a gente vai trazer aqui. E o Nader tá pronto? Cadê o Nader? Tiago, eu já volto com você, Tiago, porque é o seguinte, o Nader Kalil, inclusive tem informação também, atenção, hein, exclusiva aqui também, da produção do Balanço Geral para você. Um crime 5 anos atrás, 2016. Pode ter a participação também do José Tiago, desse homem que está sendo considerado um serial killer. Preste atenção, inclusive nesse crime de 2016, um homem chegou a ser julgado e absolvido. Nader Silva, Nader Kalil, perdão. Juntou os 2. Juntei o Tiago com o Nader. Tá certo, tudo bem, Jasson. Sérgio Roberto Savinski. Esse era o nome de um médico, Jasson, que em 2016 foi encontrado morto no prédio em que morava, em um área nobre aqui de Curitiba, no bairro Bigorrilho. Na época do crime, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de monitoramento que mostravam um homem entrando e saindo desse condomínio. A polícia chegou a prender um acusado, ficou 5 meses preso e depois foi inocentado. Agora, já são 5 anos depois, as imagens da prisão deste homem, acusado de ser um serial killer no último sábado, levam a esse outro crime que aconteceu em 2015. Esse médico, Sérgio Roberto Savinski, pode ter sido assassinado por esse mesmo serial killer. É o que nós vamos mostrar ainda hoje aqui no Balanço Geral. A Camila Seconello daqui a pouco vai conversar com a gente sobre isso também aqui no Balanço Geral. Eu quero voltar agora com o Tiago, já quero ouvir a doutora Márcia também. Tiago, daqui a pouco a gente volta a conversar. O que mais que você tem? Você está na delegacia, continua acompanhando, né, Tiago? Tô acompanhando já. A gente vai responder no Balanço Geral de hoje porque terça-feira, né? Porque as vítimas morreram na terça-feira. Será que foi uma coincidência? Por que as vítimas foram encontradas mortas na terça-feira? Em depoimento à polícia, Jasson, ele contou que podem ser mais de 20 vítimas, mas disse que não vai entregar de bandeja para a polícia. Falou assim, a polícia que investigue. Já tem 3 vítimas fatais confirmadas, 2 aqui em Curitiba, 1 em Santa Catarina, 2 tentativas aqui de assassinato em Curitiba. Então são 5 vítimas. Mas ele mesmo, que está preso aqui na DHPP, diz que podem ser mais de 20 vítimas. Foi a palavra do José Tiago Soroca. Então a investigação vai ter um grande desdobramento e a gente vai trazer mais detalhes, mais informações. Eu sei que você está curioso. Por que terça-feira, Jasson? Eu já respondo por que ele matava na terça-feira. Jasson Goulart. Boa, Tiago. Tá todo mundo querendo saber por quê. Bom, ele disse que ia matar um por semana. Mas por que a terça-feira? Por que terça-feira? O Tiago Silva já vai trazer essa informação pra gente aqui. Eu tô com o laudo aqui, ó. Laudo psicológico do José Tiago, aí, o homem que está sendo chamado de serial killer pela polícia. Doutora Márcia Marcondes, será que ele está querendo brincar de detetive com a polícia, doutora Márcia? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Na verdade, ele está tentando dizer assim, olha, o que vocês já sabem, eu vou assumir. O que vocês não sabem ainda, eu não vou assumir. E é uma estratégia meio comum, inclusive, nas pessoas que cometem crimes. Assumirem só o que elas já têm certeza que a polícia sabe. Mas veja uma coisa, a gente tem que falar em crime de ódio, sim. Porque ele podia ter feito o roubo, né, o assalto a essas pessoas, sem tê-las matado. Mas em muitos momentos ele identificou, sim, que ele gostava de matar e que a morte fazia
parte da programação dele, parte efetiva da programação dele, como nessa estratégia de roubo. Então não era só pelo dinheiro, não. Inclusive, doutora Márcia, teve uma das vítimas que conseguiu escapar da mão desse homem, que disse à polícia, inclusive, o seguinte: ele, palavras dele, abra aspas aí, o José Tiago teria dito o seguinte: Soroca, eu sou o serial killer que aparece na TV. Esse detalhe. Já, a gente continua com esse caso. Pois não, doutora Márcia? E também, eu sou o Coringa, eu gosto de matar. Isso também foi revelado por uma das vítimas. Por uma das vítimas. Gente, é o seguinte, Bang, mostra pra mim, a doutora Camila Segonello já tá aqui com a gente, delegada de polícia. Ela tá acompanhando o caso da prisão do José Tiago Soroca. Esse homem tá sendo visto como um serial killer pela maneira como ele vinha agindo aqui na nossa região de Curitiba e também em Santa Catarina. Pelo menos 2 vítimas aqui na nossa região. Ele, inclusive, já confirmou isso para a polícia, um homem lá em Santa Catarina. Mas como é que foi a situação, a prisão dele? Eu estou aqui com um laudo psicológico feito por um perito. E esse perito criminal, ele traz pontos importantes sobre o perfil psicológico do José Tiago Soroca. A doutora Camila está acompanhando esse caso de perto, vai conversar com a gente sobre isso. Mas antes eu quero trazer uma reportagem, porque é o seguinte, o Balanço Geral entrou na pensão onde o José Tiago Soroca passou o último mês em liberdade. Quer dizer, ele estava acompanhando tudo. Conversamos com um morador que convivia diariamente com ele e não desconfiava que o vizinho era o homem que estava sendo procurado. Seria o assassino. Reportagem no ar. Depois de várias denúncias de diversos endereços onde José Tiago Soroca poderia estar, ele foi encontrado pela Polícia Civil na manhã desse sábado. Uma pensão no bairro do Capão Raso, em Curitiba, onde no passado esse local funcionou um CMEI. São vários lotes ainda com partes em reforma. Era aqui nessa pensão que José Tiago Soroca esteve por menos de um mês. As informações que nós temos são de que ele passava os dias trancado no quarto e saía apenas para dividir a marmita com um morador daqui também. Vamos entrar para conhecer um pouquinho da realidade onde ele estava nesses últimos dias. Aqui a gente percebe que a construção ainda não tem pintura, em alguns locais não tem janela, aqui embaixo nós temos, então são vários quartos que tem aqui. Esse é o espaço onde os moradores aqui da pensão têm para se alimentar. É a cozinha comunitária. E nem nesse momento o José Tiago usava esse espaço. Ele pegava a marmita, ou a parte da marmita que lhe davam, e ia direto para o quarto para comer. Vamos até o quarto onde ele vivia. É essa porta aqui, ó, de número 15. Foi aqui que ele permaneceu nos últimos dias. A porta está trancada. O proprietário do espaço, desde o momento da prisão, já fechou. Então, a gente não consegue entrar no local em que ele vivia. Mas era aqui, neste quarto, onde ele estava quando foi preso. O quarto 15, onde o Soroca dormia, tinha apenas a cama. Os moradores comentavam que ele tomava banho e sempre vestia a mesma roupa, desde que foi para lá há menos de um mês. Ele, como era novato, né? Não fazia um mês que ele estava aqui. E daí, como eu fiquei sabendo, eu acho que para mim, infelizmente, posso falar para você, para mim esse cara é um ignorante, um idiota. Para quem dividia a pensão com ele, Soroca aparentava ser uma boa pessoa. Ninguém suspeitava do passado criminoso e homicida dele. Parecia uma pessoa normal. Infelizmente, tem que falar isso. E muita gente fina. Porém, né, a gente não espera que aconteça, mas enfim, aconteceu, né? Da mesma forma que enganava as vítimas, agindo de forma cortês e educada, ele agiu na pensão. Uma pessoa de poucas palavras, que não falava nada da vida pessoal, do porquê estava ali.
Tiago passava o dia inteiro dentro do quarto, escondido. Saía apenas no final da tarde, quando recebia parte da marmita de um outro morador da pensão. Esse era o único momento do dia que ele era visto. Estava direto trancado no quarto, daí saía no final da tarde, que sabia que eu estava aí, né? Para poder dar comida para ele. Eu pegava a marmita da minha mãe e trazia para cá. Como eu não ia comer tudo, para mim não jogar fora, eu repartia com ele, entendeu? Eu não sabia que ele era dessa índole. Depois de saber quem era Tiago e o que ele tinha feito, o companheiro de pensão ficou revoltado. Verdadeiro sem vergonha, né? Fazer isso com a vida de uma pessoa. Que valor que uma pessoa dessa tem, se ela não se dá o próprio valor? Soroca foi preso depois de 1 mês e meio do primeiro assassinato cometido em Curitiba. Antes disso, ele quase foi pego no Bigorrilho, quando tentou fazer outra vítima. Foi visto também nos arredores da casa do pai, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Eu recebo aqui no estúdio, eu e a doutora Márcia, recebemos aqui a doutora Camila Seconello, que conversa com a gente agora sobre esse perfil. Nós temos aqui, inclusive, um parecer de um perito criminal, né, que faz uma avaliação de quem é o José Tiago Soroca, né, que é constatado que ele foi diagnosticado com alguns transtornos, mas eu quero saber da doutora Camila. Doutora Camila, boa tarde, obrigado. Ele tem um perfil de serial killer, doutora? Boa tarde. Desde o início das investigações, né, quando nós começamos a traçar um perfil dele, geralmente aqui em Curitiba, a maioria dos homicídios cometidos na capital, eles estão relacionados a tráfico de drogas ou ao uso de drogas, né? Então, 77% mais ou menos das vítimas mortas por assassinato, elas tinham de alguma forma um envolvimento ou com tráfico ou com uso de drogas. Quando a gente entrou no primeiro local de crime deste enfermeiro e a gente verificou que era uma vítima diferente, né, que não teria antecedentes, que não teriam pessoas falando que estava envolvido com criminalidade, é uma vítima que ninguém tinha nada a falar contra essa pessoa, já chamou a atenção da investigação. A gente viu que a gente estava diante de um caso diferente dos demais. Já naquele local de crime, a gente percebeu que a vítima tinha sido asfixiada, uma vítima que todo mundo só falava bem, que não tinha problema com ninguém. E nós capturamos algumas câmeras que mostravam até então o José Tiago, que a gente não tinha identificado ainda, né? Mas mostrava essa pessoa entrando no apartamento e saindo logo depois com uma mochila, provavelmente com pertences roubados, né, dessa vítima. Passou uma semana, um caso muito parecido, de um estudante de medicina em outro bairro, mesma coisa, os dois eram homossexuais. O assassino entra no apartamento pela portaria, sai levando uma mochila com pertences. Então, ali a gente viu que estávamos diante da mesma pessoa e provavelmente alguém que estava atacando homossexuais. Nesse momento caiu a ficha, doutora. Nesse momento falou assim, olha, nós estamos lidando com um caso diferente. Exatamente, exatamente. Durante esses dias, então, nós já com as imagens dos dois crimes, vendo que se tratava da mesma pessoa, do mesmo modo de agir, nos dois casos. No caso José Tiago, ele entrava na residência, ele sufocava, matava por asfixia com cobertores, né? Botava cobertor, dava mata-leão nessas vítimas. A gente começou a tentar pesquisar em outros canais, na internet, matadores que cometiam esse tipo de crime. E então, né, até o delegado Tiago, que conduz a investigação, a gente conseguiu encontrar que existia um caso muito semelhante em Santa Catarina, exatamente. Então, entramos em contato com a polícia de Santa Catarina, vimos que uma semana antes dele vir para Curitiba, ele tinha cometido um crime igual. E aí conseguimos chegar praticamente na identificação do José Tiago. Passado mais uma semana, uma nova vítima, uma vítima de um homicídio tentado. Essa vítima, ela conseguiu sobreviver. E essa vítima, então, nos procurou e conseguiu fazer o reconhecimento por foto e a gente identificou, então, que se tratava desse serial killer do José Tiago. E aí nós temos aqui uma avaliação psicológica dele, eu quero trazer para você alguns detalhes. Nós separamos aqui, juntamente com a polícia, os principais detalhes, destaques desse laudo psicológico, desse homem que você está vendo aí na tela, o José Tiago Soroca. Coloca na tela para mim primeiro, pode abrir aqui isso. Diz aqui, ó, nessa tela número 1 aí que nós separamos,
junto com o Davi, o nosso editor, é esse transtorno, quer ver aqui, ó, a construção de hipótese diagnóstica de transtorno de personalidade antissocial. E aí vai relatando ali. Esse transtorno pode ser resumido com a presença de um padrão difuso de diferença e violação dos direitos dos outros. Surge na infância ou no início da adolescência e continua na vida adulta. Esse padrão já foi referido como psicopatia, doutora Camila, né? Sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial. Quer dizer, aqui, nesse primeiro momento, doutora Camila, doutora Márcia Marcondes, duas grandes delegadas da Polícia Civil do Paraná hoje aqui no estúdio. Estou muito feliz por isso. A gente observa aqui que talvez tivesse alguma relação com a infância, num primeiro momento. Sim. Certo? Nesse primeiro momento. Mas quero trazer a segunda tela já para você. Aqui diz assim, ó, já num segundo momento, uma outra parte do depoimento aliás, da perícia técnica feita pelo perito criminal, né? Fica demonstrado que Thiago não está em curso de esquizofrenia ou transtorno de humor em fase maníaca ou delirante pela busca de auxílio jurídico e pelo fato de se esquivar, de se esconder, né? Ele cometia os atos criminosos, mas ele se escondia, quer dizer, ele tinha clareza de ideia para fazer isso, doutor. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Vou para a terceira tela aqui já. Aqui, ó. Esses aqui são os trechos mais importantes que a gente está trazendo para você. Aqui chamou a atenção o seguinte, doutora, e aqui eu queria que vocês comentassem, por gentileza. Que cita, inclusive, o fato que ele foi casado, teve filhos, e que nesse período que foi casado, inclusive, ele teria uma relação com uma outra pessoa, com um homem. Quer dizer, e aí a gente começa a observar um certo transtorno dele em relação a isso, não é, doutora? Exatamente. Segundo foi concluído até por esse laudo, né, desse psicólogo, provavelmente quando o José Thiago ele atacava pessoas homossexuais, ele era casado, ele mantinha um relacionamento extraconjugal com um homem, e isso é uma questão que ele não quis tocar no interrogatório. Quando perguntamos sobre esse relacionamento com esse homem, ele falou que não ia comentar sobre esse fato. Então a gente nota que ele não quer entrar nessa parte da sexualidade dele quando ele depõe ali pra gente. De acordo com o laudo, há uma grande chance de que, quando ele matava esses homossexuais, inconscientemente ele estava tentando matar aquilo que ele não aceitava nele mesmo, né? Por isso que ele cometia esse tipo de ato. A psicologia explica dessa forma: ele mata aquilo que ele não aceita, o lado dele que ele não aceita, que pode ser uma possível bissexualidade, né? E aqui tem um trecho muito importante. Esse trecho, o parecer mostra a forma como José Thiago subjugava suas vítimas. Mostra também que ele agia dessa forma por medo e vergonha de expor a sua bissexualidade. Segundo o parecer, nesse ponto, ele se esforçava e fazia tudo, inclusive matava, para esconder o fato de também gostar de ter relações com homens. Jason, primeiro, a nossa personalidade ela é formada desde que nós nascemos, ou até antes disso. Então, quando você fala de eventos da infância, sim, a formação ela vem desde os eventos na infância, passam pelos eventos da fase adulta, mas muito importante a informação do perito de que não vê um transtorno de personalidade que o dissocie da realidade. Então, acreditamos que, em razão dessa informação, nós não temos a possibilidade dele pegar e dizer: olha, eu não sabia o que estava fazendo, eu estava dentro de um outro ser, ou aquelas informações que de vez em quando a gente vê, né, doutora Camila? Que a pessoa informa que não está associada à realidade. Então, isso descartaria isso. E sim, aparece em todos os atos que a gente tem conhecimento, que chegou até nós, que ele tem sim um conflito com ele mesmo. E dentro desse conflito com ele mesmo, ele procura eliminar o que o incomoda. É mais ou menos por essa linha, doutora Camila? Exatamente. E é importante deixar claro que o laudo diz que, apesar de ele possivelmente ter uma sociopatia, o laudo deixa claro: uma coisa é você ter uma doença, outra coisa é você não conseguir perceber a gravidade dessa doença e não conseguir controlar essa doença, se determinar, né, que se diz. Mas aí fica bem claro que, apesar dele ter essa sociopatia, ele tinha plena noção do que ele fazia, ele tinha condições de conseguir se controlar, porque se ele fosse uma pessoa que não podia se controlar, ele ia fazer isso na frente dos outros, ele não ia tentar fugir da polícia. Então ele mostra que ele tinha sim condição de evitar os atos que ele cometeu. Doutora Camila, e nesse período, desde que o fato veio à tona e que a polícia começou a trabalhar já com
o fato de ser um serial killer. E ele, a gente até, 15 dias atrás, a gente ficou preocupado, falou assim, olha, ele mata às terças-feiras. Tem uma terça-feira, será que vai surgir alguma vítima? Daí veio a segunda terça-feira, ou seja, não teve nenhuma outra vítima. Quer dizer, ele tinha consciência de que ele estava sendo procurado e por isso ele resolveu tirar o pé. Isso, foi uma decisão bastante difícil ali nossa, da DHPP, junto com a Polícia de Santa Catarina, porque tanto a Polícia do Paraná quanto de Santa Catarina, nós estávamos diuturnamente procurando ele. Já tinha se ocorrido 4 vítimas, né? Uma de uma tentativa de homicídio, 3 mortes, né? Nos últimos 30 e poucos dias. E a gente viu o padrão que essas mortes aconteceram todas as terças-feiras. Como a gente ainda não tinha conseguido localizar ele, até porque ele é muito inteligente, ele cuida com dispositivos eletrônicos para não ser rastreado, contas de banco, ele tomou todos os cuidados possíveis. Em comum acordo entre a Polícia de Santa Catarina e do Paraná, nós resolvemos numa segunda-feira divulgar as fotos dele, por medo de que na próxima terça ele pudesse fazer uma outra vítima e a gente não ter ainda divulgado. Então a gente sabia que divulgando as fotos ele podia fugir, mas também nós tínhamos essa consciência de que se a gente não prendesse ele, ele poderia, e não divulgasse as fotos, ele poderia continuar agindo impunemente e livremente. Olha, por último, acho que a parte mais importante desse laudo do perito criminal é essa parte aqui que a gente vai destacar agora para você. O laudo crava que se trata de um serial killer e que é provável que apareçam novas vítimas relacionadas a ele. E aí nós temos um crime que eu quero falar com a doutora Camila, um crime que aconteceu em 2016. Uma pessoa, inclusive, chegou a ser julgada, um homem foi julgado e depois foi absolvido pela justiça. Será que tem relação com o Tiago? Tem um detalhe que pode levar, talvez, a pessoa do José Tiago Soroca. Eu já volto a conversar com a doutora Camila e também quero saber com o Tiago Silva por que ele escolhia as terças-feiras. Por que as terças-feiras? Bom, é o seguinte, eu estou aqui no estúdio hoje com a doutora Camila Seconello, coordenadora também aí da Polícia Civil, delegada de polícia que está nesse caso aí do serial killer que foi preso. A gente mostrou, falou para você aqui do laudo psicológico apresentado pelo perito criminal, que crava, inclusive, que esse homem tem realmente características de um serial killer. Agora, o detalhe é o seguinte, numa reportagem exclusiva aqui do Balanço Geral, a nossa equipe de produção e de reportagem foi atrás de mais um caso que pode ter uma ligação com este serial killer. Quem está trabalhando nessa produção e quem, inclusive, vai falar com a gente agora é o Nader Kalil. Conta pra mim, Nader. Relembra esse caso, Nader. Já são 2016. Sérgio Roberto Savinski, 58 anos, foi encontrado morto no apartamento em que morava, no bairro Bigorrilho, área nobre aqui de Curitiba. As investigações da polícia levaram a um suspeito, depois que câmeras de monitoramento flagraram a chegada desse homem no apartamento e a saída dele com o carro da vítima, roubando alguns pertences. Esse homem chegou a ficar preso durante 5 meses. Depois de um longo processo na justiça, foi provado a inocência desse acusado, já que laudos periciais apontaram que a altura do suspeito preso pela polícia na época era incompatível com a altura do autor do crime. E um detalhe, a altura do autor do crime é compatível com a do serial killer preso no último sábado. E não é só isso. Confira só na reportagem. Essas são imagens gravadas por um circuito de monitoramento que mostram um assassino. O homem entra na portaria do edifício, sobe pelo elevador e depois aparece já na garagem, saindo com o carro da vítima. Depois de asfixiar e matar Sérgio Roberto Savinski, de 58 anos. O crime aconteceu em agosto de 2016, neste edifício que fica no bairro Bigorrilho, área nobre de Curitiba. Na época, as investigações levaram a um homem. Ele passou 5 meses preso. E depois de um longo processo na justiça, o acusado conseguiu provar a inocência. A principal prova da inocência do acusado na época foi um laudo feito por peritos, apontando que o suspeito preso tinha altura incompatível com o autor do crime. O Wellington tem 1,88 m. Se constatou que aquela pessoa que se apresentou na portaria, aquela pessoa que subiu no elevador, aquela pessoa que matou o médico, aquela pessoa que desceu do elevador e pegou o carro, nós tínhamos vários padrões de referência de altura, não tinha a altura do Wellington. E se excluiu a possibilidade de o Wellington ser aquela pessoa.
5 anos depois, o mesmo advogado que inocentou o suspeito acusado do crime agora questiona se o homem preso no último sábado, acusado de ser um serial killer e matar principalmente homossexuais, não é também o responsável pela morte do médico Sérgio Roberto Savinski. Existem semelhanças aí incontornáveis nos casos, né? Você tem ali, em primeiro lugar, um crime de ódio, o ódio contra homossexuais. Em segundo lugar, a altura é muito compatível com aquele que se apresentou e teve sua imagem captada pelas câmeras da portaria. Nós temos aí também a fuga com o carro da vítima e o abandono. Além do que o advogado Cláudio Daledoni aponta sobre as semelhanças entre os crimes praticados por José Tiago Soroca, mortes que já foram assumidas por ele, a nossa equipe também descobriu outro fato que pode ligar o suspeito preso pela polícia à morte do médico Sérgio Roberto Savinski. A polícia está tentando confirmar quem era a pessoa que José Tiago Soroca se relacionava na época em que o médico foi assassinado. Informações que já chegaram aqui às equipes de investigação apontam que o rapaz preso no último sábado se relacionava com um homem que trabalhava no mesmo hospital que a vítima. Ou seja, Sérgio Roberto Savinski pode ter conhecido e foi atraído pelo serial killer na instituição em que trabalhava. Há que se fazer ali uma apuração se esse rapaz não foi consultado pelo Dr. Sérgio. Há que se fazer ali uma vinculação de pessoas ligadas a esse preso de hoje, o Tiago Soroca, se ele não teve nenhuma vinculação com o hospital ou não teve nenhuma vinculação diretamente com o médico, por parentes ou mesmo namorados ou coisa que o valha. Tem que se fazer isso. Eu creio que a polícia irá encontrar, sem sombra de dúvida, elementos que liguem Tiago Soroca a esse extermínio que foi feito num crime de ódio contra o Dr. Sérgio. A prisão de José Tiago Soroca, 5 anos depois, pode, enfim, dar uma resposta à família do médico Sérgio Roberto Savinski, que viu na inocência do acusado na época a possibilidade do crime ficar impune. Já para a defesa, que conseguiu na época provar a inocência de um suspeito, hoje vem a certeza de que um homem inocente não ficou atrás das grades. Pai de família, ele é um trabalhador que teve sua vida aí revirada, teve sua vida destruída por uma acusação que não tinha elementos de convicção minimamente possíveis para sequer o fazer suspeitar, quanto mais fazer com que ele figurasse como o autor daquele crime. Hoje, o verdadeiro culpado, para pegar e apagar ou pelo menos minimizar essa dor da família enlutada, pode com toda certeza ser aí alcançado pela justiça por intermédio do bom trabalho que está sendo feito pela DHPP. Bem destacado pelo advogado que acabou inocentando um acusado na época, Jasson. Porque é o seguinte, conversei agora há pouco com um advogado que é assistente de acusação, contratado pela família da vítima, do Dr. Sérgio. E eles têm convicção de que esse homem preso agora é sim o responsável pela morte desse médico em agosto de 2016. Na tarde de hoje, ele vai se reunir com a família para ver os próximos passos. E já está agendado para amanhã, às 10h30 da manhã, o comparecimento desse advogado junto à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital. Jasson. Ok, obrigado, Nadir Calil, pela reportagem, pelas informações. Doutora Camila Segonello, quer dizer, a gente tem ali um homem na época de 1,88 m e hoje um homem preso, né, suspeito de 1,78 m. São esses 10 centímetros, mais ou menos, que já vinha, ou seja, que pode até, eu acho até que foi até usado, né, em defesa da pessoa acusada que acabou sendo absolvida, né? Isso, eu fui procurada pelo advogado, pelo assistente de acusação, o advogado da família do Dr. Sérgio, ainda essa semana. Eles me trouxeram alguns materiais que realmente nos deixam com... Existem grandes coincidências nesse caso, né? Por exemplo, o modo como esse assassino do Dr. Sérgio entra no apartamento, escolhe um apartamento, escolhe uma vítima que morava sozinha, depois sai do apartamento com uma mochila, o jeito de andar, né? O jeito que ele caminha.
ele cobre, no caso do José Thiago, ele estava sempre de boné e máscara. Como em 2016 não tínhamos máscara, esse assassino ele cobre com um capuz, né, um moletom de capuz o rosto, que nos impede de ver o rosto. Eu cheguei a perceber que essa pessoa que acaba assassinando o Dr. Sérgio, ela é um pouco mais forte do que o José Thiago. Porém, consegui fotos do José Thiago em 2016 que mostravam que ele estava forte, que ele estava com um físico muito semelhante ao dessa pessoa que entra no apartamento. Nós estamos... Esse inquérito ele está com a Delegacia de Furtos e Roubos, até porque na época foi considerado um latrocínio, né? Não um homicídio por ódio seguido de um furto. E nós estamos em contato direto com o assistente de acusação, estamos tentando levantar mais informações para que a gente consiga, pelo menos, trabalhar em conjunto com a Delegacia de Furtos e Roubos e, de repente, tentar verificar se realmente esse caso, esse assassinato, não pode ser atribuído ao José Thiago. Nós chegamos a interrogar o José Thiago e perguntamos a respeito da morte do Sérgio. Ele negou. Porém, desde que ele começou a ser interrogado, ele deixou bem claro: eu vou falar dos crimes que vocês sabem. Eu cometi outros crimes, mas eu vou me reservar no direito de não falar sobre demais crimes que vocês não sabem. E agora vamos também saber, né? Porque, doutora Camila, o Thiago, inclusive... Cadê o Thiago Silva? Chama o Thiago para mim, porque eu acho que o Thiago conversou com o advogado do José Thiago agora há pouco. E tá todo mundo querendo saber também porque que ele matava na terça-feira, né, Thiago? Eu conversei aqui com o Dr. Rodrigo Riquelme, que defende a partir de agora os interesses do José Thiago Soroca. Ele chegou a conversar aqui na DHPP, na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, diz que seu cliente está arrependido dos crimes que cometeu. Mas, segundo apontou a investigação, o Jasson, as mortes ocorridas numa terça-feira foi apenas uma coincidência. O José Thiago, ele invadia os apartamentos, as residências das possíveis vítimas e o que ele roubava, ele conseguia se manter por pelo menos uma semana. E aí, quando acabava o dinheiro, ele de novo voltava a agir. Então, para a investigação, na realidade, tudo passou de uma coincidência pelo que ele roubava das vítimas. Ele continua preso aqui na DHPP, aguardando agora a transferência para o presídio. Jasson. Ok, Thiago, obrigado. Obrigado, doutora Camila Ciconello, também pela sua presença, pela sua participação ao vivo com a gente aqui. Doutora Márcia, como sempre, aqui nos auxiliando aqui nesse trabalho, né, juntamente conosco nesse trabalho aqui, tentando entender tudo isso que aconteceu, que motivou, que motiva esse rapaz, traçando hoje aqui esse perfil psicológico.